Alô, obrigado. Primeiro, vamos direto ao ponto, né? Hoje é o último dia do evento. Eu até pedi ao Gerson para trazer meus livrinhos ali. A gente vai sortear aqui para os remanescentes, para os alunos da graduação. Aí, tá vendo? Cadê? Olha lá, olha lá. Tá bom? Porque realmente quem sobreviveu, sobreviveu, né? Sexta-feira, né? Final de tarde, tá bom. Eu vou só fazer uma observação rápida aqui, porque diz respeito a essa apresentação. Eu também fiz um pós-doc na área de linguística aplicada, e como a mesa e o tema aqui é sobre questões de ensino de línguas, né? A minha área é linguística descritiva, mas há algum tempo eu tenho investido nessa área de formação. Pós-doc, vocês sabem, não é... Como é que chama? Não é título, né? Essa coisa toda é uma formação, tanto é que é chamado de estágio pós-doutoral. É só um estágio, não sei o quê. Aí eu fiz uma coisa assim lá na UMass, nos Estados Unidos, o que rendeu alguma parceria para a questão de ensino de línguas, né? Tá bom, vamos ao que interessa aqui. Ah, não é aqui não, é aqui. Isso aqui, como é que... Tem que apontar para lá? Ah, sim. Algumas coisas, agradecimentos. Eu queria agradecer ao Gerson, cadê o Gerson? Pela acolhida, mais uma vez, não é a primeira vez no Acre, e agradecer ao Estado do Acre. O Estado do Acre é onde eu morei aqui há quanto tempo, Pingo? Uns 20, 30, sei lá, um tempo atrás, né? 91, faça as contas, de 90... Não é época de 90, né? E foi o local onde eu fiz pesquisa tanto para mestrado e doutorado, e eu sempre me sinto assim na obrigação de ter alguma retribuição, principalmente com os indígenas, né, da família Pano, que foi o pessoal com quem eu fiz doutorado. Essa apresentação, ela tem mais questionamentos do que respostas, afinal de contas, essa área de produção de material e formação de professores, a gente está ainda tateando, e a gente não é só Brasil, não é só Amazônia, não. Acho que o mundo está tateando nessa coisa para a questão de ensino e recuperação ou valorização de línguas indígenas, né? E o que a gente vai tratar aqui, né? Indo direto ao ponto, dividiremos a nossa conversa em 3 subtópicos. Né? Uma é a questão de ensino de línguas indígenas e a situação dessa questão de ensino de línguas e algumas experiências concretas dessa situação. Aqui, a gente vai fazer algumas reflexões da necessidade, e esse termo ele é propositalmente complicado, né? Da necessidade de ensino de línguas, né, indígenas e suas perspectivas de futuro. Algumas coisas aí, alguns pontos com relação à perspectiva de futuro para a questão de ensino de língua. Ensino de línguas indígenas e sua situação. Nem é preciso falar o quanto as línguas indígenas foram, e ao longo de todo o processo de colonização, né, foram e são submetidas a um processo de subordinação e supressão, né, tanto por parte da sociedade de maneira geral, quanto dos órgãos governamentais, né? Eu estava lembrando da fala do Maná, né, da cobra comendo a cobra, né? Ou seja, e eu queria só lembrar que, às vezes, isso não é consciente, embora em vários momentos da história do Brasil, né, nós tivemos ações conscientes e voltadas para a questão da... Ué, cadê as letrinhas? Ficou horroroso, né? Comeu lá um pedaço, os internatos para indígenas, isso foi uma das práticas, né, desde a era pombalina, se alguém tiver algum professor de história aí, e resgate aí as práticas coloniais com relação à língua, né, mas também no final do século XIX e começo do século XX. Isso aqui são algumas fotos, se vocês procurarem, tem um monte de fotos de internatos onde muitos indígenas eram proibidos, eram como é que se diz? Eram reunidos e proibidos de falar as línguas, e a partir daí um processo de ensino forçado da língua portuguesa mesmo. Bom, isso a gente pode localizar nessa área de políticas linguísticas, né? Ou seja, mais do que discurso sobre o que entendiam do que deva ser uma sociedade nacional homogênea, em termos culturais e linguísticos, está faltando um S ali, sempre tivemos práticas concretas dentro e fora dos governos. Ou seja, mais do que eu falar sobre a coisa, as coisas eram feitas. Não, é o que eu penso sobre isso, como deve ser o Brasil hegemônico, com uma única língua, um único governo. Mais do que isso, sempre tivemos práticas com relação a isso. Aí eu botei alguns exemplos ali. A era pombalina, a rádio acreana, aqui, alguém lembra da rádio acreana? Radiodifusão acreana, lembra aqueles programas? Eu me lembro, ainda existe, sim, a radiodifusão, mas existia um programa aqui que eu lembro que baixou polícia e tudo, porque você não podia falar em Caxinauá, né? Você lembra disso? Porque você está em área de segurança. Afinal de contas, que língua esquisita é essa, né? Se você chega lá e que tinha aquela coisa de você mandar mensagem, me espera no Igarapé tal, me espera não sei o que mais. E isso
baixou porque, afinal de contas, é uma ameaça você falar uma outra língua e, pior, uma língua que ninguém está entendendo. Não é? Essa foi uma situação concreta, mais do que, como eu disse, mais do que falar sobre isso, ações concretas com relação a isso. Depois de 88, com a questão da Constituição, a garantia dos direitos, a ensino em língua materna e tudo mais, você tem uma mudança sensível na política concreta com relação às línguas indígenas no Brasil. Especificamente com relação a Roraima, por exemplo, como é que se diz? A ação concreta, principalmente por parte dos fazendeiros das fazendas nacionais, parênteses, Roraima tem um processo de colonização via fazendas nacionais, ou seja, grandes fazendas estatais, na época do território, para a criação de gado, a São Marcos, a São Bento, a São Francisco, e eram fazendas que se utilizavam, obviamente, de mão de obra macuxi e wapitiana. E havia um estímulo e uma política de casamentos interétnicos fomentados pelos fazendeiros. Porque se eu pego uma de língua aruaque, outra de língua caribe, a melhor coisa entre eles, e às vezes a única possibilidade, era a comunicação em português. Então, a partir dessa ação concreta, você tem como é que se fala? Uma situação de criar condições para a utilização do português como elemento de comunicação. Não é? Então, mais do que políticas no sentido geral, no sentido discursivo, políticas no sentido de ações concretas. Vamos falar da necessidade, né? Aquilo que eu falei lá. E esse termo é propositalmente complicado, né? Qual é a necessidade de ensino de línguas indígenas, né? O questionamento que se tem com relação a esse tópico é que está minimamente relacionado a dois aspectos. Se assumimos a necessidade de ensino de línguas indígenas, temos de ver para quem essa necessidade se apresenta. Então, temos de contextualizar essa necessidade, tanto em termos históricos, como dentro e relacionada a diferentes agentes sociais. Assim, essa necessidade é facilmente entendida como funcional para qualquer dos lados da moeda. Não é? Uma das necessidades de ensino de línguas indígenas, aí eu estou falando do ensino da questão de alfabetização, está relacionado, do ensino no sentido de como é que se diz? Da proficiência de leitura em língua, está relacionado à ação de agências religiosas, né? Tanto aquelas relacionadas à Igreja Católica, quanto relacionadas a missões evangélicas, por exemplo, o Summer Institute of Linguistics, a New Tribals e várias ações, a MEVA, na Missão Evangélica da Amazônia, né? Você precisa, e você faz disso, como é que se diz? Uma das principais ações daquela missão. Se vocês conhecem um pouco da história dessas agências missionárias na Amazônia, sabem que, primeiro, elas detêm uma estrutura de ação bastante forte e organizada. Não é? O Summer Institute, apoiado pelo Asas do Socorro, que é um grupo de aviação missionário, a New Tribals mais como uma executora, o Summer hoje em dia não é mais Summer, eu fico falando Summer, eu fico ficando velho, né? O braço brasileiro, mas hoje em dia manteve a sigla, né, SIL, né, mas é Sociedade Internacional de Linguística, né, virou uma ONG brasileira, né, no sentido de que agora ela é uma instituição brasileira, não é mais uma coisa Yankees Go Home, né, mas continua sendo a mesma coisa, inclusive a sigla continua sendo a mesma. E tem um orçamento mesmo, ou seja, você tem dinheiro para essa ação. Dinheiro para pagar voos, para pagar produção de materiais, e tudo. E o produto final é essencialmente esse, ou seja, você precisa mostrar um produto concreto que é o Novo Testamento, traduzido em línguas indígenas. Da época que eu me lembro da última contagem, acho que em torno de 54 línguas indígenas brasileiras já tinha o Novo Testamento traduzido da última contagem que eu fiz. Né? Então, essa, Caxinauá tem, Macuxi, lá em Roraima, e vai por aí fora, muitas línguas. Também a necessidade de ensino, nesse sentido, até para cumprir os preceitos constitucionais, não é isso? Afinal de contas, não estava na Constituição de 88, não sei o quê. Então, há uma certa corrida para a produção de materiais e de programas de escolarização, não sei o que mais. Tem um momento de criação dos núcleos estaduais de educação indígenas nos estados e vai por aí afora, né? Então, você tem uma outra demanda para a questão. Isso aqui é só um exemplo de várias
produtos aqui. Isso aqui é no Uai, o pessoal está fazendo isso agora lá, uma lição lá de um material escolar produzido para a língua Uai lá em Roraima, na fronteira da Guiana, na área Trombetas Mapuera e na terra indígena Uai. Então, a questão do ensino de línguas é visto também para cumprir essa coisa de que, se a escola indígena tem que ter a aula de língua macuxi ou wapchana, então eu preciso ter esse ensino. Tá bom? Um dos momentos dessa época, ou dessa nova postura, né, é, por exemplo, o trabalho de gramáticas pedagógicas desenvolvido pelo Museu do Índio, num edital patrocinado pela Unesco e FUNAI Brasil, para a produção de gramáticas pedagógicas, né? A gramática pedagógica aqui é entendido como um trabalho, né, que, nos moldes lá das publicações do tipo English Grammar Use, ou seja, uma gramática baseada no uso, não está preocupado em fazer uma gramática descritiva da língua, senão uma gramática de como se usa e, a partir daí, ser um material essencialmente de ensino da língua. Isso aqui é uma foto de uma das oficinas que a gente fez, está horrorosa, porque eu tinha perdido a foto, não sei o quê, aí eu achei em alguma página, mal dá para reconhecer. Você consegue reconhecer o Helder lá, não, né? Está lá no meio, né? Um desses ali sou eu, tá? E aquilo ali é uma publicação em inglês, que na verdade são 3. Você conhece esse inglês? Você é do inglês. Quem é professor de inglês? Você é do inglês, né? O English Grammar Use é um bom livro, assim, e muito, muito antigo nessa época. Meus livrinhos, nessa coisa. E aí o que a gente fez foi não só produzir o material, e está sendo produzido, está para ser impresso e editado ainda no Museu do Índio, terminar a edição e ser impresso no Museu do Índio do Rio, vai estar disponível na página e também fisicamente, mas a ideia é não só a produção, obviamente, mas também a capacitação dos professores para usar essa coisa. O que está sendo feito há 3 anos, com bastante vagar e bastante... como é que é o A? É que volta, é isso? Acertei. Esse cara lá atrás, esse não sou eu, né? Aquele é o Luiz Amaral, é lá da UMass, em Massachusetts. Ele sim trabalha com, como é que se diz? Com aquisição de segunda língua e, como eu falei, por isso que eu falei do começo da parceria com a UMass, a gente trouxe uma pessoa que não trabalhava com línguas indígenas para trabalhar com professores de línguas indígenas. Tá bom. Eu vou falar de algumas práticas concretas também com relação à questão de línguas indígenas. Primeiro, uma coisa que me assustou quando eu estava em Roraima, eu ouvi falar de um gado de língua. O que vocês imaginam que é um gado de língua, né? Te falei disso, Gerson, alguma vez? Estou eu numa assembleia de professores indígenas, enorme, né? Aí o locutor, agora os professores da região São Marcos, reunião ali, não sei o quê, para falar do gado de língua. Aí eu fiquei assim, o que será gado de língua, né? O cara, né, mestrado, doutorado em linguística, vou lá ver, né? Fui lá ver. O que é um gado de língua? Seria um boi geneticamente modificado, com palmo de língua para fora, né? Seria um boi que muge com tom, talvez? Nada. Chego lá, obviamente não era nada disso, né? Era o seguinte, lá em Roraima, grande parte da riqueza das comunidades indígenas, riqueza mesmo, a riqueza material, é o gado comunitário. Ou seja, tiveram projetos de gado na década de 70 e eles têm a obrigação de fazer isso funcionar. Até porque eles foram mão de obra escrava, inclusive, das fazendas nacionais. Então, eles têm o conhecimento de produção de gado. Então, faz parte da riqueza de cada comunidade um gado, uma quantidade X de gado, né? E aí, para a questão de língua, vendo nisso um problema e uma coisa interessante, numa assembleia de Tuxaua, dos caciques lá, eles falaram, o que a gente pode fazer? Bom, eu da comunidade Wapum, eu vou doar 3 cabeças. Comunidade Mururu, vou doar 2 cabeças. Comunidade Serra Nova, vou doar 3 cabeças. Tudo bem. Aí foram juntando isso, né? Fizeram um rateio e criaram uma fazenda, né? Juntou lá 280 cabeças de gado. Isso foi feito uma fazenda lá, dentro da região da Serra da Lua, para isso. Por isso que eles chamam de gado de língua. Ou seja, é um gado, não tem a ver nada com a língua do gado, né? Tem a ver com a língua deles. E como a Serra da Lua é uma área de língua wapchana,
esse gado ele é voltado para a ação de língua waptiana. Então, tem um evento, mata o boi. Precisa viajar, vende o boi. Eu falei, fundaram a CAPES de 4 patas, né? Porque a fonte de financiamento daquela coisa. Eu achei um barato isso. Então, por isso que eu estou falando ali, deixando bem claro, isso é uma coisa muito... Não, o que é mais concreto do que isso, do que o boi andando, né? E o boi andando patrocinando uma questão cultural, né? Como a questão da manutenção da língua, né? E vou falar de outra coisa que foi muito concreta, uma coisa muito estranha que aconteceu. Você é da secretaria, né? Então, lá em Roraima, esse pessoal todo aqui? Ih, caramba, é aquele ali também? Não, né? Não. E não me chamam, né? Olha isso. Tá. Aí, Roraima tem, assim, deixa eu ver, mais ou menos, em termos numéricos, em torno de 120 a 130 professores de língua macuxi, alguma coisa em 95 professores de língua waptiana, uns 30 professores de língua taurepang. Resultado, você tem uma quantidade muito grande de professores, não só de língua, ao todo, em torno de 1.200 a 1.500 professores na rede estadual, professores indígenas, né? E foi feito como é que se fala? Um seletivo, fizeram um seletivo para professor de língua. Não sei o quê. E o processo seletivo, vocês conhecem essa coisa? Processo seletivo simplificado, não tem aquela coisa? O processo seletivo, manda o currículo, aí fizeram um processo seletivo simplificado para professor de língua macuxi. Macuxi é uma língua desaparecendo, quer dizer que grande parte da população nova não fala macuxi, só os mais velhos falam macuxi, e isso é uma situação muito grave. Contudo, porém, todavia, entretanto, ser professor de macuxi, naquele momento, era um emprego, né? Concorda comigo? Então, era um atrativo. Resultado, aconteceu de um rapaz lá, que já morava na cidade, macuxi, ele falava um pouquinho, digamos assim, de macuxi, mas não tinha um desempenho muito bom em macuxi. Ele primeiro pagou um outro professor de macuxi para dar aulas de macuxi para ele. E ele já sabia como seria a prova do processo seletivo. A prova era uma redação. Tá bom, então ele pegou, entregou toda a documentação, RANI, né? Aquele documento que o branco diz que o índio é índio, né? Aquela coisa assim, né? E aí ele foi lá, entregou, no dia da prova, chegou lá, sentou. Detalhe, ele ficou treinando. A pescaria, ele inventou uma redação na cabeça dele, e ficou treinando em casa aquele texto. Treinou várias vezes, tá bom. E no dia da prova ele chegou lá, sentou e, né? Aquilo que estava na cabeça, colocou no papel lá a redação, que, na verdade, ele já sabia que seria uma redação, então, tá bom, fez a redação. Obviamente, não virou nenhum primor de redação, tinha vários erros e tudo mais. Resultado, sai a nota. Ele foi aprovado, que beleza. Aí saiu a nota. Alguém aqui é professor? Todo mundo é professor, uma boa parte aqui é professor, né? Concurso de professor, normalmente, cadê aquela menina? Cadê a Márcia? Não tem aqui, não. Professor, normalmente, na rede pública, funciona assim. Vocês fazem uma nota, não é isso? Fulano de tal. E na hora de distribuir as vagas, né, na grande rede estadual, você chama, você que ficou em primeiro, para onde você quer ir? Eu quero ir para essa escola tal. Você que ficou em segundo, para onde você quer ir? Eu quero ir para a escola tal. Resultado, o coitado que tirou uma nota muito baixa foi ficando por último, né? E a nota dele era muito baixa. E muitos indígenas escolheram escolas mais próximas da cidade. Resultado, sobrou para ele um lugar bastante distante, a comunidade do Guariba, dentro da Raposa Serra do Sol, né? E o que aconteceu? Ele pegou sua motozinha com seu documento dizendo que ele era professor de língua macuxi, pegou a moto e foi lá para a comunidade do Guariba. Aí os professores antigos do Guariba que me contaram essa história toda. Aí, professor, ele chegou lá, como é que é? Priaru, Zamagujibé, sei lá o quê, né? Bom dia, meu nome em macuxi é não sei o quê, e aí tá bom. Aí começou, e todo mundo sério, as crianças sérias, mas daqui a pouco as crianças começaram a conversar. Em macuxi? E ele, o que você está falando? Aí, ou seja, as crianças, e criança não tem muito perdão, né? As crianças, quando perceberam que ele não entendia macuxi, aí foi uma zoação danada, né? Aí os professores antigos me falaram, professor, ele travou assim no rumo da porta e foi embora, e nem virou para trás, foi embora. Resultado, o cara ele chegou lá com um documento, né, embaixo do braço, dizendo, eu sou o professor de língua macuxi,
né? Como é que se fala? Chancelado pelo Estado, pelo governo, né? Mas ele não tinha a condição concreta de ser, né? Porque, por acaso, o coitado foi lotado num lugar, né? Em que é um dos poucos lugares no mundo que existiam crianças falantes de macuxi. Isso é ótimo que existam, né? E existem pouquíssimos. Só ali na Raposa são 238 comunidades, talvez 3 tenham ainda crianças que falam macuxi. Então, essa é uma outra coisa muito concreta dessa situação louca que é a questão de ensino de línguas, pelo menos em Roraima, né? Uma outra coisa interessante a se pontuar é a prática das licenciaturas interculturais. Eu dei aula em Mato Grosso, na Unemate. Até falei, estava falando com o Gerson, né, o coitado do Maná, né, foi meu aluno aqui, foi meu aluno lá em Mato Grosso, né, eu dei aula lá, o Maná foi aluno lá, e o Jaime da Extrema, Mantinelli, né, também lá em Mato Grosso. E aí, depois, eu dei aula no Instituto em Siquirã, lá em Roraima também, fui até coordenador pedagógico, um período, né, mas o que eu tenho para pontuar aqui é o seguinte: as licenciaturas interculturais precisam ter uma clareza ainda do que vem a ser a questão de ensino de línguas, porque isso ainda está assim, mal definido e pouco claro qual é o papel das línguas indígenas dentro das próprias licenciaturas interculturais. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que entender qual é o molde, qual é o formato da criação de cada uma delas. Elas são muito diferentes, a da UFMG, a de Mato Grosso, a de Goiás, a de Roraima, né? Elas são muito diferentes entre si. Em Rondônia também, né, tem Florianópolis, tem quase todos os estados do Brasil têm hoje licenciaturas interculturais. Mas não está muito claro ainda qual é a política linguística, e aí a política que eu estou falando é sempre no sentido da prática, não do sentido do discursão, mas do que está ocorrendo, né, com relação à questão das línguas indígenas. Do que eu posso falar dessas duas, ainda existe um peso muito grande no uso e na presença do português e pouquíssima penetração das línguas indígenas. Basta dizer que no Insiquirã não tem hoje nenhuma pessoa de linguística dentro do quadro da licenciatura intercultural, né? Em Roraima, né? Além disso, você tem pouquíssima aderência de indígenas participando. Ou seja, você faz um concurso e você não prioriza, e eu acho que, no caso, a palavra certa seria priorizar a presença de indígenas falantes dessas línguas, principalmente macuxi e waptiana, porque são os 2 grupos mais numerosos, dentro da licenciatura. Não é aqui, não é? Aí... Pois é, esses descaminhos são isso, ou seja, você tem uma coisa que, se você pensar assim, uma das dimensões mais importantes, talvez, e como é que se fala, um dos elementos de maior possibilidade de diferenciação e identidade para as populações indígenas, com certeza é a língua. Né? Ou seja, com certeza não preciso ficar aí chovendo molhado e mostrar para vocês o quanto a língua é importante para a questão de tradução da cultura, para a questão de organização de pensamento. E aí ficaríamos aqui falando sobre o papel da língua e não sei o que mais, da linguagem humana nessa coisa. Agora, como é que eu chego e negligencio isso numa licenciatura intercultural? Ou seja, a negligência ao tratar isso é uma coisa muito séria. Por isso que eu falei 10 caminhos ali, no sentido de que você deveria trilhar esse caminho, mas um pouco se desvia. Volto a falar da experiência concreta de Roraima, né? Que é diferente da de Mato Grosso, num sentido muito concreto, muito específico. Mato Grosso foi montada, a licenciatura da Unemate, foi a primeira licenciatura no Brasil, foi montada assim: você tinha um recurso X, e a partir desse recurso X, a Universidade Estadual de Mato Grosso, campus do Barra do Bugres, a partir desse recurso, contratava pessoas. Então eu venho aqui, Bruna, vem cá trabalhar para mim. Trouxe a Bruna, né? Marcos Maia, vem trabalhar comigo. Helder, eu fui trabalhar lá, não sei o quê. Fiquei 2 semanas. Participei da etapa de formação. Daqui a 2 anos também fui chamado, também. Fiquei mais 2 semanas lá. Isso é um modelo. Eu tenho um X de dinheiro e pinço pessoas no Brasil para trabalhar na formação de professores indígenas. Ponto positivo: se eu tenho dinheiro, eu pago e seleciono pessoas interessantes. Não é? Oba, eu estou com dinheiro, eu seleciono, quero você não, porque você é fraquinho, né? E antropólogos, etnomatemáticos, e vai por aí afora, as coisas. O modelo de Roraima:
foram feitos concursos para vagas de professores efetivos da licenciatura intercultural. Então, eu tenho concurso para isso, né? Então, foi feito um edital e concurso. Ponto positivo, agora você pode ter uma pessoa o tempo todo ali. Ponto negativo, poucas pessoas disponíveis aí para Roraima. Isso é uma verdade, não é? Outra coisa, dependendo da confecção do edital, você não consegue proibir a participação de outras pessoas. Então, o que acontece? Pessoas entraram na licenciatura intercultural, pessoas que têm um perfil ideológico totalmente voltado para o agronegócio. Isso eu falo sem nenhum problema. Pessoas que defendem o transgênico como a saída do mundo. Pessoas que... Eu estou falando transgênico, não é o transgênico... Como é que se fala? Existe o transgênico light e o hardcore, né? O transgênico é daquela pessoa que acha que você vai ter que ter uma batata com gosto de peixe, porque você pode pegar o gene do peixe, não sei o quê. Não é o transgênico só da soja resistente a determinado, né, glifosato, não. É o transgênico da mutação genética mesmo. Então, eles defendem isso como se fosse a saída da humanidade. Já pensou que beleza você comer sei lá, uma macaxeira que tem gosto de paca? Olha que beleza. Já não precisa nem comer a paca. Só come... Então, é o transgênico desse nível mesmo. E sabe-se lá o que vai dar nisso. Então, claramente, se você faz isso, você tem a vaga lá de professor de universidade federal, eu não posso chegar e falar, eu proíbo você de participar. Se você cumpre as exigências que estão no edital, acabou, meu amigo. Eu não tem como saber, não pode participar flamenguista, só vascaíno. Não consigo fazer isso, concorda? Então, entrou um bando de pessoas lá, com uma capacidade, por exemplo, a gente tem lá uma menina com doutorado em melhoramento genético animal, uma com doutorado em melhoramento genético vegetal, doutorado em química da Unicamp, só que nenhuma relação com populações indígenas, ou seja, buscando um emprego, não é? E foi isso que aconteceu lá. Então, você pode proibir? Não. Aí, o que aconteceu concretamente? Vamos fazer uma viagem a campo. Quando eu era coordenador. Não sei o quê. Não posso, não sei o quê. E, parênteses, viagem a campo lá é pegar a pessoa com carro, com ar-condicionado, e andar assim 1h20. Você entendeu? Para quem... Né, se eu falar, eu falei, estou vindo do Acre, cara. Quando você falar viagem a campo, né, ir para o Gregório, não, aqui é viagem a campo lá em Roraima, você vai de carro com ar-condicionado, com o motorista te pegando em casa, te deixando em casa, essa coisa... Sabe? Você está de brincadeira comigo. Lá não tem tempo ruim. Mesmo na época de chuva, o carro nunca atola. Eu fiz várias viagens a campo, dentro da Raposa Serra do Sol, com o meu possante Gol 1000. Sabe? Gol 1000. Imagina, conseguia rodar tudo lá, sem problema. Então, assim, mesmo assim, as pessoas não saíam, e não saíam mesmo da cidade, né? Então, o descaminho é esse, porque você, dependendo de como você implementa a coisa, não adianta. Há uma resistência, uma dificuldade de implementar muito grande. A realidade, como é que se diz? Ela é muito forte nesse sentido. Não adianta ficar elaborando políticas, não sei o quê, blá, 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 e aí, concretamente, não consegue, entendeu? Não rola. Essa é a grande palavra, não rola. Né? O que mais? Eu acho que estava faltando alguma coisa. Perspectivas de futuro para o ensino de línguas indígenas. Gramáticas pedagógicas. Aí, aquele trabalho de gramáticas pedagógicas, que já foi feito naquele momento, a gente está num processo de avançar, não sei o que, assim que for publicado, a gente vai para um segundo momento. Tem uma oficina sendo feita, aquela menina, a fotógrafa, né? Sendo feita no sul do México pelo Luiz, e a gente vai entrar num momento agora de uma rede de linguística e produção de materiais para letramento em algumas línguas, inclusive o Aptiana em Roraima, nessa coisa. Eu estou colocando aqui algumas coisas que estão ainda, como é que chama isso? Estão ainda no forno, isso. Boa definição. Coisas que estão no forno, né? O mestrado profissional, a gente aqui nas conversas de coordenadores, de pós, e já há alguns anos, a gente tem entretido essa coisa de fazer mestrados profissionais, tem umas experiências no Sul, lá não sei o quê, mas especificamente para a formação de professores indígenas na área de ensino de línguas. Quer dizer o seguinte, você tem hoje uma quantidade de professores indígenas, mesmo tendo feito uma licenciatura intercultural, em Roraima, no caso,
não tem formação para ensino da língua, não tem uma formação técnica para isso, não tem uma formação. E o que eu estou falando de formação técnica? É o aproveitamento de um conhecimento que não é específico para populações indígenas. Ou seja, o pessoal que trabalha com linguística aplicada ao ensino de línguas tem todo um conhecimento e uma coisa, como é que chama isso? Uma vivência e uma produção acadêmica na área de testagens, na área de... Como é que se fala isso? Não só como é que se fala, da produção do material, mas da eficácia de determinados materiais, a distinção entre, por exemplo, testagens na área do léxico e na área de estruturas sintáticas, e vai por aí fora. Então, a ideia é, existe isso para ensino de espanhol, para ensino de inglês, você tem os certificados, inclusive, baseados em testagens diferentes, o Cambridge e o vai por aí fora, e a ideia é ver isso para línguas indígenas, se eles auxiliam na questão do ensino escolar de línguas indígenas. O parênteses é que isso tudo é gramáticas pedagógicas, obviamente, a gente está falando do ensino de língua indígena como segunda língua, assumindo que, no caso do Waptiana e Macuxi, vários são já falantes dessas línguas como segunda língua. A graduação português Macuxi e português Waptiana, que já há algum tempo a gente tem tentado fazer lá em Roraima. Graduação mesmo. Vocês têm letras em inglês, né? O que mais? Inglês? Libras? Espanhol e francês. Mas é português e inglês? Aí você tem uma habilitação em inglês. Aí você não vai poder dar aula de português. Não gostei. Bom, aí tem alguém de outra faculdade de letras, outro curso de letras aqui, além de... De onde você é? O UNB. E como é que é lá? Aí o UNB deve ter trouxe, pelo amor de Deus. Dupla habilitação. Português e inglês, português... Isso. Porque então, aí lá em Roraima é assim, você tem português e espanhol, português e inglês, português francês e português Libras, né? Letras Libras, aí já é outro curso, outra coordenação e outra parada. E eu, conversando com algumas pessoas, estava lembrando disso. No caso específico do estado de Roraima, você, dentro da rede pública, e a rede pública eu estou entendendo ali, municipal e estadual, você tem professores de espanhol, professores de inglês, professores de literatura, mas você não tem nenhuma vaga e não tem nenhum professor de francês. Né? E a universidade tem o curso português-francês. Né? E é bom que tenha. Poderia ter português árabe, mesmo não tendo mercado de trabalho para ninguém, né, falando árabe. Podia ter português japonês, mesmo não tendo coisa. Mas lá existe o mercado de professor de língua macuxi. Existe a função, o profissional de língua macuxi, pelo menos lá na Secretaria de Estado lá de Educação e nas prefeituras. Não é? E isso a universidade ainda está devendo isso. Por isso que eu tenho batido nessa tecla da criação de graduação. Não sou só eu, mas outras pessoas, de que se você tem ali fora pessoas dando aula de macuxi, por que a gente não faz uma licenciatura para capacitação e para habilitação desse pessoal? Não é? E, por último, a questão dos ninhos de língua. Alguém já ouviu falar disso? Olha isso. Eu vou apagar essa luz aqui. Não, apagar a luz piora para você, não? Dá para ver bem? Ficou melhor. Né? Os ninhos de língua é uma... Tá bom, assim, é melhor que eu não apareço, né? Não tem problema. Ninhos de língua é uma expressão que foi cunhada, eu não sei, acho que na década de 70, pelos Maori lá na Nova Zelândia, para nomear o que eles chamam de... É um espaço onde se passou a valorizar tanto a língua quanto a cultura Maori. Por que ninho? A ideia do ninho ali, do passarinho mesmo, né? O que é o ninho? É o que te protege ainda enquanto você não consegue voar ainda, né? Não consegue ainda andar com suas pernas. Né? Então, vendo que a língua Maori estava desaparecendo mesmo, em torno de alguma coisa só em torno de 14% a 16% dos Maori falavam a língua no final da década de 70, teve uma decisão política dos Maori em retomar
essa coisa da língua, né? Então, foram criados esses espaços em que você tem, essencialmente, a exposição massiva das crianças na faixa de aquisição, na fase de aquisição, ou seja, 2, 3, 4 anos, a língua maori, e a total proibição de se falar em inglês ali. A língua nacional da Nova Zelândia é o inglês, né? Mas uma total proibição. Tem uns amigos que, pela segunda vez, estiveram lá, estão agora lá, estão voltando, acho que amanhã, da Nova Zelândia, e eles falam, não, a gente pode até falar em português lá, agora em inglês nem pensar. Dentro do espaço ali, até porque eles não vão entender português e não vão associar o português ao inglês, então você pode até falar português, mas inglês é totalmente proibido. E aqui algumas imagens dos maori. E a gente está fazendo ali um pequeno léxico, né, do inglês, do maori em inglês e tudo mais, e a gente está fazendo com eles uma parceria para essa questão dos ninhos de língua. Eu estava acabando de escrever aqui um parágrafo para alimentar um projeto que a gente está apresentando junto com a UFRJ e a Unesco para os próximos meses. E, como eu falei, agora acho que em março eu devo estar fazendo uma visita técnica a isso. Tive com eles, com pessoas de Auckland e da Massey University, em abril desse ano, lá no Rio de Janeiro, e a gente trocou bastante figurinhas. Não é nenhuma invenção da roda. Qualquer pessoa que não precisa também ser um teórico de linguística formal, qualquer pessoa que tenha... Alguém tem criança aqui? Tem filhos pequenos? Ou já foram pequenos, né? Sabe que a fase de aquisição é uma coisa assombrosamente, como é que se diz? Produtiva para a questão da aquisição de língua, né? E mais ainda, em torno de 5 anos de idade, né? Aos 5 anos de idade, uma criança já detém toda a estrutura sintática da língua. Você conversa com uma criança de 5 anos da mesma forma que você conversa com adulto em termos de estruturas, obviamente não em termos de conhecimentos culturais e outras coisas assim, mas em termos de estruturas sintáticas, concordância e tudo, uma criança de 5 anos já tem sua aquisição completa, não é? Completada, né? Então, a ideia é essa, ou seja, investir nessa coisa. Eu já entrei em contato lá com, talvez, o que vai ser as agências mais importantes disso, ou seja, a CECADI, MEC, 3 prefeituras lá, no caso, 2 prefeituras dentro da Raposa Serra do Sol e a Prefeitura de Boa Vista. Como é que é? Para de gravar aí. Não sei. Como é que se diz? O medo de, vocês sabem, a Prefeitura de Boa Vista, né? Tereza Surita, ex-esposa do Jucá. Então, assim, eu tento desviar dos corredores, né? Eu só falo com alguns técnicos da Secretaria de Educação, né? Eu tento não entrar muito, assim, às vezes eu falo a Prefeitura de Boa Vista rapidamente, para não me contaminar com a coisa da Prefeitura. Mas tem muita gente interessante em qualquer órgão público e principalmente na área de educação. Lá, dentro da Prefeitura, tem uma divisão, uma diretoria de educação escolar indígena e, por acaso, uma dessas meninas lá é minha aluna no mestrado e a gente tem entretido o papel. Detalhe, apesar de Boa Vista ser a capital, tem 23 escolas indígenas, 23 escolas municipais indígenas só no município de Boa Vista. Entendeu? Ou seja, por esse motivo é que a gente tem a conversa com ele. Estado é uma coisa meio... Roraima é um estado que tem mais escola indígena do que não indígena, né? Não sei se vocês sabem esse dado matemático importante. Se você enxerga a quantidade de escolas indígenas, quantidade de escolas não indígenas, concretamente você tem mais escolas indígenas do que não indígenas na rede estadual. Essa é a coisa. E esse, eu acho que é o futuro da coisa, ninhos de língua. As coisas estão acontecendo agora. Acontecendo agora. Ficou legal, né? Agora mesmo. Que dia é aquilo ali? Ó? 8 de outubro. Dá para ler ali? Hoje é que dia? Ó, ainda dá tempo, né? 6. Não, isso foi do... Isso foi do ano passado. Porque foi o primeiro momento do encontro. Eu pensei, porque eles vão ter outra ação em novembro agora. Eu falei, não, me manda. Não, eles mandaram. Bom, esquece. Mas, de qualquer forma, está tendo agora na UFRJ. Isso foi ano passado, foi no momento que a gente fez o contato com os maori do primeiro momento. Ou seja, curso de extensão na UFRJ, vocês sabem, lá Rio de Janeiro, aquele lugar que todo mundo tem fuzil, né, e coisas do gênero. E aí está sendo feita essa ação junto com os maori para a questão
da troca com relação... Aquela menina lá, Márcia Nascimento, é uma professora caingangue, né, nessa coisa. E isso que eu acho que poderia ser pontuado como o momento atual da coisa. Para vocês, meu abraço, tá bom? Um beijo para vocês. Legal, gostou desse? Gostou dele? Legal, né? Ah, não, eu tinha um outro slide aqui. É o seguinte, eu tenho que falar aqui como, para finalizar a coisa, é o seguinte, eu tenho que contar uma história porque vai ser muito importante para a gente pensar na nossa prática. Eu botei ali o Fusca do Celino. É o seguinte, Celino é um professor macuxi, professor de língua macuxi, e ele tinha um Fusca. Uma vez ele deu carona a outro professor, obrigado, deu carona a outro professor lá, macuxi. Esse professor me contou que eles pegavam o Fusca, andavam em torno de 900 metros, e o Fusca começava a engasgar. Alguém já andou de Fusca aqui? Certo? Você conhece Fusca, né? Todo mundo já viu um Fusca na vida, né? Aí andava de Fusca, o Fusca começava a engasgar. Aí o Celino, não se preocupe, professor, isso é comigo. Aí pegava, abria o porta-luvas aqui, tirava um alicate, uma chave de fenda, aí ia lá atrás e abria, né, como é que é? O capô do Fusca, onde está o motor do Fusca é lá atrás, tá, gente? Aí abria, pegava, apertava aqui, não sei o quê, torcia ali, e não sei o quê, aí fechava a coisa, ia lá, dava partida, o Fusca funcionava, andava. Depois... 1000 metros depois, mais ou menos, o Fusca, aí não sei o que, ele, não se preocupe, esse é comigo. Chegava, abria o porta-luvas, pegava alicate, pegava a chave de fenda, ia lá atrás, e não sei o que, e aperta dali, mexe daqui, e ligava, dava na chave, andava. Aí beleza. Aí daqui a pouco, 1000 metros depois, o Fusca novamente engasgava. Bom, passado alguns dias, foram no mecânico, e, né, o mecânico, obviamente, descobriu qual era o problema. O primeiro problema é que o Fusca era velho pra caramba. E, por ser velho pra caramba, o tanque do Fusca, vocês sabem que é na frente, né? O tanque do Fusca é na frente, e a passagem de gasolina num Fusca normal, ela é um caninho de metal que passa ali junto do chassi e vai lá nessa coisa toda. Contudo, aquele negócio estava todo ferrado, e alguém fez uma... Né, brasileiro, gambiarra é o sobrenome, né? Aí alguém pegou uma mangueira de jardim mesmo, pegou uma mangueira, botou lá, furou aqui a lataria, passou por baixo, aqui assim, por baixo do banco do motorista, né? Passou por baixo do banco do motorista e ia lá no carburador do Fusca. Resultado, o cara dava na chave, funcionava. Só que quando o cara sentava, o Celino era gordinho, estrangulava a mangueira, né? Aí, resultado, quando ele levantava para ir lá consertar, entendeu? Aí, obviamente, não, eu estou consertando, não sei o quê, tá? E voltava. Né? A gasolina da mangueira até o carburador era suficiente para andar 1000 e poucos metros. Né? A cada vez era essa novela e tudo mais. E ele nunca ia, porque sempre dava jeito. Então, ele achava que ele estava consertando. Né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem que ter o cuidado de pensar se a gente não está sendo o cara que está espremendo a mangueira, ou seja, não está sendo o problema. Mesmo com muito boa vontade, né, e principalmente com relação à questão de línguas indígenas, essa é uma como é que se diz, uma paródia que eu fiz, porque embora esse caso seja verdade, né, porque na questão da escola para populações indígenas, você tem que saber e tem que ter sempre cuidado em prestar atenção se você não está sendo o estrangulador da mangueira, o problema e não a solução. Muitas vezes, assim, e até com muito boa vontade, a gente está, às vezes, causando, né, um transtorno e não sendo parte da solução. Obrigado, gente.